Plenário da Câmara rejeitou 17 vetos da Prefeitura no texto da revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, conhecida como Lei de Zoneamento. O projeto de lei aprovado em plenário em dezembro do ano passado foi encaminhado para o Executivo para sanção. O texto não foi aprovado na íntegra. Os vetos parciais retornaram à Casa Legislativa para avaliação dos vereadores. De acordo com o regimento interno da Casa, a lei orgânica do município, assim que há uma sanção ou qualquer tipo de veto pelo prefeito, vem para a pauta da sessão ordinária aqui da Câmara. E hoje o que está acontecendo é uma sessão ordinária na qual estamos avaliando os vetos parciais feitos pelo prefeito. Ouvimos a população e trouxemos para o relatório, para o projeto de lei, um texto para esse projeto muito aprimorado daquilo que foi enviado originalmente. Então, quando aprovamos, o prefeito fez uma avaliação junto com a sua equipe técnica e colocou alguns pontos. Desses pontos, 58 vetos foram feitos pelo prefeito e sugerimos a derrubada de 17 vetos. Em discussão no plenário, os vereadores argumentaram sobre os artigos que foram vetados pela análise técnica do Executivo. A oposição argumentou que o conteúdo do projeto aprovado não atendia às necessidades da cidade e, por essa razão, a manutenção do veto era fundamental. A cidade já está toda sofrendo pelo zoneamento anterior, que foi muito ruim, que destruiu muitos bairros, né? Muito da memória da cidade, muito sem limite, porque não foram feitos planos de bairro. Ou seja, as coisas foram feitas assim, o que estava escrito manda fazer, sem avaliação de cada local, da infraestrutura local, sem avaliação dos valores culturais de cada região, né? A Câmara conseguiu votar uma coisa que piorou o zoneamento, adensou ainda mais e principalmente havia uma tentativa de entrar dentro do miolo dos bairros, fazer o estrago que fizeram no entorno das estações de metrô, zonas de regiões de eixos de mobilidade, queriam fazer dentro dos bairros. Felizmente, esses vetos foram feitos. Felizmente, eles conseguiram derrubar alguns vetos que são importantes, mas aqueles 3 principais não foram derrubados, porque eles não se atreveram a fazer isso, que seria um desastre perfeito para a cidade. Então, a gente fez o possível para ver o que dava para salvar e conseguimos algumas coisas. Eu votei pela manutenção dos vetos feitos pelo Executivo. Por quê? Porque esses vetos, eles garantem que o projeto da Lei de Zoneamento não fique ainda pior. Então, são vetos coerentes ao que a gente sempre denunciou aqui, de que a Lei de Zoneamento ia aprofundar as desigualdades, não ia resolver as questões climáticas, não ia resolver a questão de habitação, de mobilidade. Então, esses vetos, eles permitem que esse projeto da Lei de Zoneamento não fique ainda pior. Nós nos posicionamos contra a derrubada desses vetos. Por quê? Porque esses vetos foi pedido pela sociedade civil, que fez muita pressão, né? E o prefeito vetou. E aí aqui os vereadores da base do governo votam contra o prefeito, né, derrubando alguns artigos, né, alguns vetos do prefeito. Agora, não sei se é um jogo de cena, né? O prefeito não quis ter o ônus de aprovar tudo e a oposição aqui combinou com ele, então joga a responsabilidade para casa, né, para alguns vereadores, que a gente acaba depois derrubando o seu veto, aí o prefeito fica muito bem com a sociedade e aqui os vereadores que acabam assumindo o ônus, a culpa, né, do projeto ainda está tão piorado, fica mais piorado ainda. O projeto foi submetido à apreciação em plenário pelos vereadores. A base do governo explicou a importância do equilíbrio do texto na construção do processo legislativo, atendendo à necessidade da sociedade constatada nas audiências públicas realizadas e os principais temas que mereciam ser mantidos para atender a população. Vou citar 2 aqui: a possibilidade de incentivo dos edifícios conceitos, aqueles edifícios mais tecnológicos, com medidas de sustentabilidade, então projetos mais arrojados, para que a gente possa incentivar esse tipo de projeto aqui na cidade. Também a coleta de dados pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, para que a gente possa ter em um breve momento, daqui a alguns anos, vários dados para que a gente possa pensar em próximas legislações urbanísticas com dados coletados já diretamente pela Prefeitura em cada uma das suas aprovações desses projetos na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Tudo que nós colocamos e aprovamos nesse projeto aqui, aprovado pelos 46 vereadores, é aquilo que nós
concluímos após todas essas audiências públicas e ouvir a população. Então é isso que nós estamos reafirmando aqui, a importância desse projeto originalmente aprovado aqui na Câmara. Mas tantos outros, principalmente pensando na sustentabilidade, na produção, no incentivo à produção de habitação de interesse social, que na verdade são visões que a gente mantém a coerência das nossas visões, desde a revisão do plano diretor, como agora nesta revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, a famosa lei de zoneamento, da qual estamos finalizando agora todo o seu processo aqui legislativo, depois da sua sanção parcial também pelo Executivo. O projeto volta ao prefeito, ele tem o prazo de até 5 dias para promulgar e não promulgando, volta aqui para a Câmara para que o próprio presidente da Câmara promulgue a nova legislação. A derrubada de vetos é uma prerrogativa constitucional dada à Câmara de São Paulo. Após o prefeito vetar um projeto, esse tema é novamente discutido em plenário para que a Câmara decida se acata a decisão do Executivo ou se derruba. Nesse caso, sendo um projeto amplo, muito debatido com a população, a derrubada de vetos vem a manter equilibrado o projeto de zoneamento. Então, é uma tarde emblemática para a cidade de São Paulo, uma vez que fazemos valer a separação dos poderes e a garantia constitucional de reexaminar as matérias. Em votação no painel eletrônico, num primeiro momento, os vereadores rejeitaram os 17 artigos vetados. Foram 40 votos pela rejeição e 9 votos pela manutenção dos vetos. Portanto, a maioria optou por derrubar os vetos. Na sequência, os vereadores votaram nominalmente pela manutenção de alguns vetos. Neste caso, houve a concordância da maioria, 51 votos favoráveis e nenhum contrário. Como líder do governo, eu não votei o projeto das derrubadas dos vetos, respeitando a decisão do prefeito Ricardo Nunes. Mas a Câmara ela é autônoma. O prefeito também foi vereador, sabe desta autonomia. Com certeza, ele vetou os artigos porque tinha embasamento técnico, a Câmara entendeu de forma diferente, então a gente acaba respeitando. Com certeza, o prefeito Ricardo Nunes, quando vetou, tinha as razões do veto. Então, eu mantive a minha posição em coerência ao governo e não votei essa derrubada, mas votei sim a manutenção dos vetos. O que ganha a cidade de São Paulo? O avanço é a liberação da lei, porque sempre que está pendente o veto, nós não podemos apreciar. Por exemplo, a lei de anistia, que agora nós temos uma nova regulação urbanística e sobre ela o prefeito deve nos enviar um novo projeto de anistia quanto à regulação urbanística, que é o último complemento que temos e devemos votar.